Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo respondendo a mais uma pergunta, tá pessoal? Antes de tudo, peço para que vocês se inscrevam no canal, dê o like de vocês, aperte o sininho das notificações, tá? Curtam e compartilhem esse conteúdo, porque assim, né, acaba-se que mais e mais pessoas veem o canal e o canal acaba crescendo, tá pessoal? Ajude esse canal a crescer. Bom, a pergunta é um pouco comprida, então eu não vou escrever, então vou simplificar logicamente nesse vídeo para que vocês acabem se direcionando ao vídeo para assisti-lo, tá? Mas eu vou fazer essa pergunta para que vocês entendam, né, da minha resposta sobre isso, tá, pessoal? Oi, Beatriz, fiz trabalho espiritual de adoçamento, quebra de mágoa e ressentimento, vira pensamento, mas ainda não fiz amarração amorosa. Posso pedir, tá? Para quando for fazer um trabalho espiritual ou em cima desses trabalhos feitos, tá? Posso pedir se o magiado pode-se perder o emprego, tá? Dar percas financeiras, gastos e perdas financeiras nesses trabalhos, para que o magiado fique dependente de mim e volte mais rapidamente? Bom, pessoal, essa pergunta em si, logicamente, que intriga, né? Todos vocês, porque vocês veem sempre resultados e eu falo consequências, né? Muitas vezes das magias em si. Mas é falado muito sobre sintomas e consequências de amarração amorosa. Nesse caso, a pessoa pode ter feito quebra de mágoa e ressentimento, união dos anjos, pode ter feito adoçamento, vira pensamento, tá? E no caso, a pessoa pode achar que esses trabalhos podem ser pedido tudo isso. A perca, o desemprego, a falta, a ausência, a carência e assim por diante. Não, pessoal. Nesses processos de trabalhos espirituais, como eu sempre falo a vocês, nenhum trabalho substitui o outro. E quando a gente fala sobre perca de emprego, percas financeiras, né, que a pessoa se torne dependente a você, mesmo quando você faz um trabalho de amarração amorosa que interliga os caminhos de vocês e tem ali aquele simples fato, né, que a pessoa vai ficar de certa forma dependente para voltar para você conforme é pedido, tá? Mesmo no trabalho de amarração amorosa, impede logicamente quando vocês estão muito tempo afastados de feito o processo de amarração amorosa, que começa a vir as percas da pessoa para que a pessoa em si dependa de você, busque falar com você, estar com você. Vocês estão entendendo? Então, nem o processo de amarração amorosa vai fazer isso que a pessoa está pedindo, que seria percas financeiras, tudo para ficar dependente de você. Não, a dependência é emocional, tá? E sentimental. Então, devido às emoções e os sentimentos que a pessoa tem e os pensamentos de você. Agora, quando fala sobre percas financeiras, perca de emprego, percas, né, em si que a pessoa vai ter nesse processo para que volte para você, que sinta sua falta, tá? São mais outros processos que são feitos de trabalhos espirituais que não entra para se fazer no dia que vai fazer um trabalho de linha sentimental de união. Entra num trabalho, por exemplo, de fechamento de caminhos, num trabalho de até mesmo brochamento, tá? Que acontece tudo isso conforme que é pedido, tá? De brochar a outra pessoa em si, como que foi pedido ali, tá? Entra no trabalho em si, tá? De destruição, porque é como eu explico para vocês, destruir, tá? Separar, afastar, desunir, porque começa mexendo, logicamente, no bolso da pessoa, no trabalho da pessoa em si, para que as coisas aconteçam. Lógico que quando vocês fazem esses trabalhos como adoçar, encantar, quebra de mágoa e ressentimento, tá? Vira os pensamentos, uniões, assim, que não são aquelas amarrações, e sim aquelas uniões de anjo, essas coisas que vocês fazem, não vão dar esse processo que vocês estão pedindo. Como eu sempre explico, cada trabalho, nenhum substitui o outro para que isso aconteça. Agora você faz tudo isso e ainda faz o quê? Um trabalho de destruição e fechamento de caminhos, lógico que vai atingir a pessoa nessa área em questão,
tá? Mas não se iludam. Se você for fazer igual muitos falam, né? Olha, fiz o trabalho de separação, afastamento e o broxamento junto. Gente, quando você vai fazer um trabalho de afastamento, separação, desunião e broxamento para a pessoa em questão, lógico que você pode fazer no mesmo dia, mas cada trabalho tem que ter sua finalidade ali, tá? De elementos para que aconteça. Então eu vejo muitos vídeos nessa questão aqui, já respondendo essa pergunta, né? A pessoa vai afastar, vai desunir. Eu falo trabalho de destruição e fechamento de caminhos, que vai dar esse sentido para que essa pessoa dependa de você e volte para você. Porque daí você vai estar destruindo a pessoa em si, perdendo o emprego, não tendo caminhos abertos, não tendo pessoas à volta para ajudar, criando uma dependência emocional a ponto de voltar para você. Mas os outros processos, tá? Não fazem isso, a não ser amarrações a partir do grau das amarrações em si, que é pedido, que tem uma forma de se conjurar e pedir para que, no caso, se é o trabalho que está afastando, tá, da amarração, da resultado, e a pessoa voltar para você, lógico que nesse trabalho, o próprio trabalho de amarração feito conforme a amarração vai se encarregar disso, mas não vai se encarregar disso um mês que foi feito o trabalho espiritual. Não, gente, pode ter certeza que não, tá? Leva um pouquinho mais de tempo, porque a espiritualidade tem que entender que aquilo que está atrapalhando da pessoa voltar até então, se não é aquilo que atrapalhe, a espiritualidade vai, no caso da amarração amorosa, chegar ao ponto de ver o que está atrapalhando e mexer primeiro naquilo, para daí em segundo plano e assim por diante. Vocês estão entendendo? Então, esses processos de adoçar, encantar, quebrar mágoa e ressentimento, vira pensamento, tá? Não são processos que vão deixar a pessoa totalmente dependente de você a ponto de voltar, ou seja, fazendo que perca emprego, feche os caminhos e assim por diante, que a pessoa não tenha possibilidades e daí acabe voltando porque necessita nessa área de vocês. Então tá aí a resposta, tá? Para quem me perguntou. Agora, vai fazer um fechamento de caminhos amorosos. Tomem cuidado, tá, pessoal? Como eu sempre falo, vocês vão fechar os caminhos amorosos daquela pessoa, ou fechar os caminhos, que se a pessoa não souber o que pedir, tá? Vai pedir caminhos financeiros? Perfeito, a pessoa pode perder emprego, perder, vamos dizer assim, pessoas que auxiliam, perder assim, comodidades, que no caso, a pessoa estava cômodo, facilidades, objetos, tudo que lida na área financeira e material, quando faz sobre o financeiro, fechamento de caminhos financeiros. Agora, quando fala fechamentos de caminhos, quero fechar os caminhos da pessoa amada. Gente, cuidado que fecha tudo. E aí fecha financeiro, tá? Fecha todos os caminhos, inclusive os amorosos. E aí, no caso, fechando o caminho amoroso, dentre esses caminhos, vocês estão. E aí vocês têm que entender que se vocês não fizerem um trabalho a partir de amarração em diante, tá? Acima desse processo de fechamento de caminho, tá? Quando não determina caminhos ou financeiros ou amorosos ou vamos dizer assim, caminhos particulares, que seria de ciclos sociais, porque tem vários caminhos para se fechar, tá? Então, se vocês não souberem qual tipo de caminho fechar para que a pessoa realmente fique dependente de vocês, não façam, não façam. É preferível fazer um trabalho de destruição com quem vai saber do seu caso, para destruir as possibilidades dessa pessoa não estar com você, tá? A ponto de que a pessoa dependa de você. Então, cuidado, pessoal, muitos trabalhos, processos de trabalhos feitos em si, em vez de ajudá-los, acaba atrapalhando, tá? Então, vocês têm que entender isso. Lógico que o processo da amarração amorosa, até chegar àquela finalidade que ela deseja, vai atingir, de certa forma, o bolso e o financeiro da pessoa em questão. Mas isso é com o tempo, a espiritualidade vendo se é isso que está afastando vocês dois ou não. Tá? Porque, e cuidado também quando vocês pedem um processo de amarração amorosa com medo de fazer, vão fazendo todos os outros e esquece-se que a amarração amorosa é interligamento dos caminhos, e aí vocês pedem, mas eu não quero que a pessoa sofra nada. A pessoa tem que sentir sua falta.
De alguma forma, o processo de amarração amorosa vai conseguir que essa pessoa sinta sua falta e dependa de você em algum meio ali que volte para você. Então, vocês têm que entender isso. Então, de certa forma, vocês não estão com a pessoa amada, estão colocando pensamentos, sentimentos, gestos, ações que a pessoa amada não pensaria em tê-la, que tinha só lá no passado, que agora vai passar a ter, conforme a amarração amorosa, para voltar para vocês. E aí vocês acham que o processo de amarração amorosa simples ou não tá dando resultado? Gente, existe amarração amorosa enviada, o feitiço e bruxaria, conforme o que a pessoa sente por você. E existe o processo de amarração amorosa, tá? Com mais finalidades ainda, para mexer totalmente na vida daquela pessoa. Existem vários processos. E não pense que uma pessoa vai fazer um processo de amarração amorosa que mexa com tudo isso e resolva seu problema, simplesmente cobrando abaixo do que vai os elementos para se fazer tudo isso. Então vamos dizer, a amarração amorosa, ela tem essa finalidade sim, conforme a amarração. Se é que foi feito feitiço e bruxaria. Se foi feito só simpatia, nem pensar. Esqueça, porque é a mesma coisa que um adoçamento. Feito uma amarração amorosa que não tem consagração, uma amarração amorosa que não foi feita corretamente, não foi conjurado e não foi pedido para que vocês ouçam, não vai fazer o que vocês estão esperando. Aí vocês têm que fazer os outros trabalhos para chegar nessa finalidade dessa pergunta que foi feita a mim. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, cada processo de trabalho espiritual, vocês ficam assistindo conforme os sintomas que as pessoas falam que vão dar, e isso é de amarração para amarração, caso para caso, que a gente vai vendo na medida que vai acontecendo os feedbacks, o que é necessário para aquilo acontecer. E até mesmo para que outra pessoa não perceba. Não perceba. Porque você não começa a ficar tão ali em cima da pessoa em questão, que a pessoa em si, ela vai acabar perguntando, será que você está fazendo alguma coisa para mim, que eu estou passando por toda essa situação e tendo que chegar até você? Então a espiritualidade não vai deixar isso acontecer. Não vai. O problema é que vocês vão fazendo trabalhos espirituais sem saber a finalidade e outra, sem saber a história da outra pessoa em questão. Que a outra pessoa, sim, ela vai muitas vezes buscar ver o que está acontecendo com ela, é porque o processo de trabalho espiritual tem os sintomas. Então não precisa nem ir numa cartomante, nem ir num oraculista, nem um pai e uma mãe no santo que te jogue búzios e cartas para falar se você vê os sintomas ali. A pessoa começa a enumerar todos os sintomas, fala, poxa vida, alguém está fazendo algo para mim, porque é vocês que vão vir no sentimento, no pensamento, em primeiro lugar. Então, gente, cada caso é um caso, cada trabalho em si da sua finalidade, da ação, da reação, tá? Mas é conforme, tá, o problema. E nenhum trabalho vai fazer tudo aquilo que vocês desejam de uma hora para outra. Não, gente, não é assim. Desse jeito, agora vocês chegam e encomendam um trabalho e aí aquele trabalho saiu, que é para poder fazer tal causa em questão, e aí vocês, no pensamento de vocês, vocês criam isso, o hábito, né, de ficar pensando, repensando, porque nós temos que levantar materiais, tudo para poder estar fazendo. Ou vocês acham que a Mãe Beatriz tem, igual a maioria, tá? Tem aquelas mesas prontas que só vem e coloca o nominho de vocês e Laroie Exu é Mojubá, pronto, tá aqui o trabalho de fulano de tal, numa mesa que já tá pronta. Não, cada trabalho de feitiço e bruxaria vai ser os elementos e é dado, tá? E não é dividido, senão vira o quê? Coletiva. E aí vocês paguem preço de coletividade e daí esperem o resultado na coletividade. Agora, quando vocês têm um trabalho de feitiço, bruxaria feito, cada trabalho tem sua finalidade, para daí chegar ao que vocês desejam. Mas vocês não esperam nem o tempo para poder estar jogando para saber dos trabalhos espirituais. Vocês querem tudo para ontem porque caíram no conto do vigário com outras pessoas e aí vocês acham que vão chegar até a Mãe Beatriz e a mãe não vai ter respostas sobre isso. Cada caso é um caso, gente. Cada caso é um caso. Eu não deixo de direcioná-los para o que é correto, do que vai acontecer e do que pode acontecer. E a Mãe Beatriz não fica entrando em contato com vocês para falar, você precisa desse trabalho. Não, é o búzios e as cartas que vão me falar qual o processo vai
acontecer aquilo. E tudo na medida que eu sempre falei para vocês, é passo a passo. Passo a passo, gente. Lógico, tem trabalhos espirituais que, ó, rápido acontece. Tem o feedbacks verdadeiros. Mas, gente, tá? Eu sei que não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, tá, gente? Mas, assim, quando a mãe Beatriz simplesmente faz os trabalhos e fala para vocês, vamos deixar a energia agir, quando houver um feedback para mim poder estar negociando com a espiritualidade, tá? Para estar fortalecendo e melhorando o resultado de vocês, aí sim, tá? Tá correto. Porque o que eu acho incorreto passa uma semana, fizeram um trabalho espiritual, passa uma semana, aí a pessoa te ligar, quem fez o trabalho, já pensou a mãe Beatriz em uma semana ficar ligando para todo mundo que fez os trabalhos espirituais e ficar pedindo, ó, precisa de uma vela, precisa disso, precisa daquilo. Da onde isso, gente? O trabalho foi feito, é aguardar o resultado. Quem sou eu, mãe Beatriz, para ficar toda hora, tá? Sem ver um jogo de cartas e búzios? E vocês tinham que entender isso. Não é normal. Após um feitiço e uma bruxaria, um trabalho espiritual feito, as pessoas ficarem te ligando pedindo vela, pedindo isso, champanhe disso, disso. Gente, no dia que é feito o trabalho espiritual, já é enviado para vocês as orações e banho de atração daquele feitiço que foi feito, para atrair mais rapidamente, e daí vocês esperarem vir os feedbacks de vocês, para daí estar constituindo se é necessário ou não mais trabalhos. Gente, parem de cair nessa, parem, gente. E outra, eu vou falar para vocês, nem tenham medo daquela pessoa que fala que simplesmente o trabalho vai ficar sem ação, então eles não fizeram o trabalho. Se vão a todo momento ficar pedindo para vocês vela, dinheiro, tá? Reforço, sem ter tempo, para se tirar um jogo de cartas e búzios, para saber sobre o campo vibracional do trabalho, do feitiço e da bruxaria, tem que se passar no mínimo as 4 luas. Então é só após 30 dias para se fazer isso. Nesse tempo vocês vão aguardar, vão ter feedbacks, vão ter ali o direcionamento, vão saber o que está acontecendo devido ao trabalho. Aí vocês lêem, como está meu trabalho espiritual depois de uma semana? Feitiço e bruxaria foi feito, gente. É vocês que tem que dizer, vocês que tem que ter energia, tá? A espiritualidade vai estar ali a trabalho. Se a espiritualidade esperar para ficar falando para vocês o que está fazendo passo a passo, o que elas fazem? Me diz. O que elas fazem? Vocês têm que sentir o feedback, entendeu? As energias, vocês vão ver a melhora, vocês vão dar o resultado a nós, para daí vermos as possibilidades da mãe Beatriz estar em contato, intermediando o pedido de vocês, para que aconteça mais rápido. Bom, sou muito honesta em falar sobre isso, tá, pessoal? Espero ter respondido a pergunta em questão, tá? E peço mais perguntas em si, para que eu possa fazer mais vídeos como este, explicando a vocês a verdadeira situação de cada trabalho espiritual, para que vocês não caiam, né, novamente, muitas vezes nas mãos de pessoas que não vão fazer o trabalho e não vão direcionar vocês corretamente, tá? Mas gente, a mãe Beatriz aqui, bom, tem mais vídeos para se falar sobre, tá? Não estou atacando ninguém, eu só acho que tudo é escolha de vocês, tá? E as escolhas levam a crer que vocês têm que ter certeza com aquela pessoa que vocês vão fazer os trabalhos espirituais de vocês. Se a pessoa começar toda semana a entrar em contato com você e não você com ela, tá? Ou com ele em si, e não fazer jogo, tá? E ninguém vai fazer jogo de graça. Ninguém vai fazer jogo de graça de búzios e cartas. Tudo toma nossa energia. Olha a voz da mãe Beatriz. Olha a voz. Eu chego a ficar sem voz de consultas, muitas vezes, conversas, tá? Jogos em si, para saber o que está no campo vibracional de cada um, para saber as possibilidades de um trabalho. Gente, eu deixo bem claro, as possibilidades. E lógico, quando se tem possibilidades, tem caminhos ali pra gente poder estar mexendo, tá, pessoal? Agarrem-se. Mas não cobre do oraculista que vai tentar o que os outros em si bagunçaram lá para vocês. Não cobre. Deixa o trabalho agir. Vivam a vida de vocês, tá, pessoal? Sigam, porque o magiado tá sorrindo, tá de boa,
tá em festa, quem enche o saco daí é vocês. E eu não vou proibir ninguém de entrar em contato com o outro. Eu não proíbo. Por quê? Vocês sabem até onde vocês podem ir. Agora, o pé no saco, muitas vezes que vocês são, vocês merecem ouvir também o que vocês ouvem. E aí, o trabalho fica o quê? Abaixo, muitas vezes, a energia para poder chegar novamente onde estava. Que é a pessoa, muitas vezes, te ouvir. Para você ficar naquelas cobranças que vocês não poderiam após um trabalho de linha sentimental. Bom, pessoal, eu sei que foi para outro rumo, mas eu sei que trabalho espiritual, quem sabe responder, simplesmente vai pegar ganchos e vai responder sobre situações para que vocês se espelhem, pelo menos formem ali, né, esse serve para mim, esse não serve para mim, e acabe ajudando vocês no resultado em questão, tá, pessoal? Beijos e abraços, e que Pai Oxalá e Pai Omulus abençoe sempre.